Olá, hoje vamos falar sobre casamento. Um título, uma letra antes do nome, um diploma não nos faz bons cônjuges. Competência numa sala de aula, competência num tribunal, competência no altar de uma igreja, não quer dizer sinônimo de um casamento feliz. É muito triste. Vemos pessoas que sabem se relacionar com dezenas, centenas, milhares de pessoas, mas fracassam no relacionamento com uma única pessoa, o cônjuge. Deus quer que nós tenhamos um casamento feliz. Alguns dizem que para se ter um casamento feliz é necessário duas coisas: beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se deu errado, paciência. Eu acredito que nós precisamos de muitas outras coisas para termos um casamento feliz. E viveram felizes para sempre é uma frase bonita e que os contos de fada falam muito bem sobre isso. Mas eu penso que falta alguma coisa. E viveram felizes para sempre, vírgula, com muito esforço. Casamento não é uma instituição falida. Deus quer que sejamos felizes no nosso casamento. Querido, é inadmissível que nós, que sirvamos o Deus, Criador do casamento, tenhamos um casamento infeliz. Nós não podemos aceitar. Deus tem as diretrizes para um casamento feliz. Ele é o Criador do casamento. Ele tem as leis que faz com que o casamento seja feliz. E nesta palestra, você vai aprender a ter um casamento feliz. Estou torcendo por você. A Bíblia nos diz, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, e eu quero compartilhar com você neste momento, diz o seguinte: assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. A Bíblia não é uma verdade relativa. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma verdade absoluta. Não existe nada acima da palavra de Deus. A Bíblia não é de propriedade de uma igreja evangélica. Ninguém nessa terra pode dizer: a Bíblia é só minha. A Bíblia não é de uma religião, a Bíblia não é de um ministério, a Bíblia não é de uma nação, a Bíblia é do ser humano. Toda criatura deveria ler a palavra de Deus, porque aqui na Bíblia tem as diretrizes para nós, seres humanos. E Deus, o Criador do casamento, Ele é o único que pode legislar, Ele é o único que pode ditar leis para o nosso casamento. E eu gostaria de compartilhar com você alguns pontos para nós termos um casamento feliz. Eu quero dar algumas dicas para que você tenha um casamento bem-sucedido. Casamento é uma união entre duas pessoas. Casamento é um pacto, é uma aliança entre duas pessoas. Casamento é uma bênção. Por que eu digo que casamento é uma bênção? Porque é uma instituição que nasceu no coração de Deus. Deus é o Criador do casamento. E tudo que Deus faz é bom. Quando Deus criou o casamento, Ele criou o casamento para que o homem desfrutasse, para que o homem fosse feliz. Casamento é uma bênção. E nós vemos hoje tantos problemas no casamento, quantas infelicidades existem no casamento. Quando nós fomos ao altar de uma igreja e recebemos ali a bênção de Deus através de um líder espiritual, nós fomos abençoados. E uma vez que a bênção de Deus está sobre a nossa vida, nós precisamos acreditar que a bênção é maior que a maldição. Sim, a bênção de Deus no seu casamento é maior do que os problemas, é maior do que toda dificuldade. Eu acredito que casamento pode ser a maior fonte de alegria e satisfação na vida de uma pessoa. Casamento também pode ser a maior fonte de frustração. Deus quer que nós tenhamos um casamento feliz. Eu conheço pessoas que dariam tudo para voltar atrás e dizer não no pedido de casamento, porque para estas pessoas casamento é um fardo, é uma tristeza. Desculpe a expressão, para algumas pessoas casamento é como o retrato da dor, um pedacinho do inferno. Olha, e algumas pessoas não trocam a vida de casado pela vida de solteiro, de tanto que gostam do casamento. Agora, eu não sei se você já se perguntou, se Deus é o Criador do casamento, por que existem tantos problemas no casamento?
E eu quero falar com você sobre o início de tudo isso. Como que começou o casamento? A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nos fala sobre o início do casamento, como Deus criou primeiro Adão e depois criou Eva. A Bíblia diz que Deus criou Eva da costela de Adão. Primeiro Deus fez o homem, deu um sono profundo em Adão, ele adormeceu e da costela de Adão Deus fez uma mulher. Querido, a costela está próxima ao coração. Marido, não venha me dizer que você não é capaz de amar a sua esposa. Deus tirou a costela do homem próximo ao coração para que todo marido amasse a sua esposa. Todo homem tem competência para amar a sua esposa. Por muitas vezes na Bíblia, a palavra de Deus ordena aos maridos a amarem as suas esposas. Várias vezes, em muitos textos bíblicos. Na verdade, não é porque o homem não pode amar a sua esposa. Deus fala muitas vezes para o marido amar a sua esposa, porque às vezes o homem é meio esquecido, né? Marido tem sim competência para amar a esposa. Deus não nos pediria algo sem antes colocar dentro de nós toda a capacidade para nós obedecermos à sua voz. Deus tirou Eva da costela próxima ao coração para ser amada, da costela que está próxima ao braço, porque toda mulher tem que ser amparada. Toda mulher tem que ser paparicada, toda mulher tem que ser bem cuidada. Querido, cuide da sua esposa. A sua esposa precisa de cuidado. Existem cuidados que o marido é que tem que ter com a sua esposa. Olhe, minha querida, permita que o seu marido cuide de você. Permita que o seu marido zele por você. Sabe, às vezes ele fala talvez daquela saia que está meio curta, ou às vezes de um decote, e você acha que é ciúme? É zelo. Deixe o seu marido cuidar de você. Deixe o seu marido zelar por você. A Bíblia também nos diz que Deus não tirou Eva de um ossinho da cabeça, porque mulher não é a líder. O marido é o líder. A Bíblia nos diz no livro de 1 Coríntios a ordem da família. A ordem da família é a seguinte: primeiro Deus, depois o marido e depois a esposa. Deus, marido, esposa. Você pode ter certeza que não fui eu que criou essa ordem. A ordem criada por Deus, e Deus pode legislar, ele sabe o que está fazendo, é Deus. Deus tem que ser honrado dentro de uma casa. Deus precisa de honra no meio da família. Existem coisas que nós não podemos aceitar dentro da nossa casa. Piadinhas com o nome de Deus. Nós precisamos de limitar a nossa família, de respeitar o Deus eterno. Deus, marido, o seu marido, querida, merece honra. Talvez você pense, pastora, você não conhece o meu marido. Eu não conheço de fato, mas a Bíblia nos diz que toda esposa precisa honrar o seu marido, porque ele é o cabeça. Existe cabeça boa, existe cabeça ruim, existe cabeça sábia, existe cabeça tola, existe cabeça fechada, existe cabeça aberta. Querida, você tem a cabeça que você escolheu e você precisa de honrar o seu marido. Honre o seu marido. Existem coisas que nós não podemos fazer. Existem coisas que nós não podemos falar por honra ao nosso marido. Primeiro é Deus, depois o marido e depois a esposa. E algumas mulheres dizem, esse negócio de submissão, eu não gosto disso, eu não concordo com isso. Olha, querida, é a melhor coisa que Deus fez por nós. Sabe por quê? Porque primeiro Deus está na frente, depois o marido e depois a esposa. Deus está protegendo o casal, depois vem o marido e depois e por último a esposa. Olha que zelo Deus tem por nós, mulheres. Deus está nos protegendo, está nos guardando. Ele está à frente, depois o marido e por último a esposa. Olha, a última a levar uma balada somos nós, levar uma bala perdida somos nós. E na verdade Deus jamais vai permitir isso, porque Deus vai nos guardar. Tem coisa que Ele pode se deixar passar para que o marido acha que é herói e nós estamos bem guardadas. Submissão é estar debaixo de uma missão. Submissão. A mulher submissa, ela está debaixo da missão do marido. E sabe qual é a missão maior do seu marido e de todos os maridos? Amar a esposa. E a Bíblia nos diz que não é qualquer tipo de amor. É amar a esposa como Cristo amou a igreja. Deus também não tirou Eva de um ossinho do pé.
Não, porque mulher não pode ser pisada. Mulher não pode ser maltratada. Existem coisas que se fala para o homem e que ele não liga. É totalmente diferente. Você fala para o homem, olha, você está barrigudo. E ele é capaz de colocar a mão na barriga e falar, olha, essa barriga aqui tem uma história. Você fala para um homem, você está careca. Ele passa a mão na careca e diz, é dos carecas que elas gostam mais. Mas para uma mulher, jamais podemos dizer isto. Jamais. Mulher, ela é frágil, é dócil. Então a mulher não foi feita para ser pisada. Trate a sua esposa com carinho, trate a sua esposa com amabilidade. Deus tirou Eva da costela de Adão, próximo ao coração. Mulher tem que ser amada, mulher tem que ser paparicada, mulher tem que ser querida. Ame a sua esposa. Homem algum consegue ser feliz com uma mulher infeliz do lado. Eu vou repetir. Homem algum consegue ser feliz com uma mulher infeliz do lado. Se a sua esposa está feliz, eu tenho certeza que você também está feliz. O rabino ministra sobre os noivos muitas bênçãos. E entre tantas bênçãos, é ministrado sobre os noivos a alegria e a felicidade que Adão e Eva, os nossos pais, desfrutaram no paraíso. E a pergunta é a seguinte, por que é ministrado sobre os noivos a alegria e a felicidade de Adão e Eva? E não de um outro casal que se uniu e que foram felizes, casal bíblico? Não, é ministrado sobre os noivos a alegria e a felicidade de Adão e Eva, por duas razões. Primeiro, Adão e Eva é o único casal que se uniu e não tinham bagagem. Queridos, o tanto de bagagem que nós carregamos para o nosso casamento torna o nosso casamento impossível de dar certo. Situações que nos aconteceu há muitos anos atrás. Traumas, ressentimentos, mágoa e tantas situações, emoções no nosso coração que nós carregamos como uma bagagem muito grande, muito pesada para o nosso casamento. Algumas mulheres são casadas com bons homens, mas elas simplesmente não conseguem ser felizes. Por quê? Por conta destas bagagens. Adão e Eva é tido como exemplo porque é o único casal que não passou pela infância, não passou pela gestação, não passou pelo processo da adolescência. Eles foram criados numa certa idade, Deus apresentou um para o outro e eles se casaram, não tiveram bagagem. Nós precisamos de nos livrar destas bagagens. Quantas pessoas que carregam situações para o casamento e que de fato faz mal o casamento. São coisas ultrapassadas que não cabem dentro de uma nova vida que é o casamento. Você sabia que na cultura judaica os noivos jejuam 24 horas antes do casamento? E é interessante isso. Esse jejum de 24 horas, eles pedem perdão a Deus pela vida passada, por tudo que eles fizeram de errado até aquele instante, porque eles acreditam que estão iniciando uma nova vida. E é isso aí, casamento é uma nova vida, é uma nova etapa da nossa vida, onde nós precisamos de nos livrar dessas bagagens do passado, que só traz peso, que só incomoda, que só prejudica. A segunda razão por que é ministrado sobre o casal, a alegria e a felicidade de Adão e Eva, é porque Adão e Eva sabiam que tinham sido feitos um para o outro e não tinham opção. É muito triste quando um casal casado imagina assim, se eu tivesse me casado com aquela outra pessoa. Se eu tivesse me casado com meu ex, com a minha ex-namorada. É muito triste isso. Querido, casamento, antes de ser feito nessa terra, é feito no céu. É Deus quem une casais. E Deus une casais das formas mais diversas. Deus cria situações para unir os casais. Você sabia que Deus ama unir casal? Eu me casei há 22 anos. E quando eu e meu marido nos unimos, sabe, foi plano de Deus. Eu sei que existem as histórias mais diversas de união conjugal, de união entre um homem e uma mulher, histórias lindas, histórias que poderiam virar um filme, uma novela ou um livro, de tão bonitas que são. E você sabe quem faz esta união? Você sabe quem está por trás desta união? O nosso Deus, o Deus que criou o casamento e que continua unindo casais.
É muito triste quando um casal imagina, se eu tivesse me casado com outra pessoa. Querido, desfrute o seu casamento. Não existe casamento perfeito. Não existe casamento sem problema. Como eu disse, todo casamento passa por dificuldade e viveram felizes para sempre. É conto de fada. Eu acho essa frase bonita. É claro que ela é bonita, ela é romântica, ela é poética. Só que eu acho que falta alguma coisa. E viveram felizes para sempre, vírgula, com muito esforço. É isso aí. Tem que se esforçar para ter um casamento feliz. Acredite. Quando nós entendemos que foi Deus quem nos uniu, nós vamos enfrentar problemas que todo casamento enfrenta. Porém, sabemos que nós contamos com a ajuda daquele que nos uniu e Ele estará conosco, nos dando as diretrizes. Existem muitos problemas do casamento e eu quero compartilhar com vocês alguns desses problemas. Por que o casamento não dá certo? Por que existem tantos conflitos dentro do casamento? Uma vez que casamento é uma instituição de Deus, deveria ser tão fácil lidar com ele. Mas não é. O problema não é o casamento. O problema são as pessoas que compõem o casamento. Um dos problemas do casamento é a imaturidade. Casa-se dois adultos, fisicamente, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos, mas imaturos emocionalmente. Casais que já têm o seu cabelo branco, já têm a ruga, já são maduros, já podem responder por si próprios. Porém, são imaturos emocionalmente. A imaturidade é um grande problema do casamento. E é interessante porque a gente pensa que casamento vai nos puxar para baixo, quer dizer, a gente vai ficar mais envolvidos com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo. E na verdade a palavra casamento no hebraico quer dizer elevar-se. Casamento nos eleva. E eu acho muito interessante isso, porque antes de eu me casar, quando solteira, eu estava muito mais envolvida na igreja. Eu podia ficar o domingo todo dentro de uma igreja, pela manhã, à tarde, à noite, porque eu estava solteira, não tinha compromisso nenhum, né, com ninguém nessa terra, não tinha marido, não tinha filhos. E as pessoas casadas, elas pensam, poxa, mas depois do meu casamento, como que eu vou me elevar? Muito pelo contrário, agora eu penso em filho, agora eu penso em marido, agora eu tenho casa. Mas é interessante porque casamento nos eleva. Como assim nos eleva? Porque o casamento faz com que você não pense só em você. Casamento faz com que você pense no outro. Você vai pensar no seu cônjuge, você vai pensar nos seus filhos. A sua vida não é mais o seu mundinho de solteiro. O mundo do solteiro é só eu e eu. Mas casado não. O mundo do casado é você, os nossos filhos. Esse é o mundo do casado. É por isso que casamento nos eleva, nos amadurece. Você já prestou atenção? Numa cerimônia de casamento, os noivos convidam os padrinhos, os amigos, os parentes, e tantas pessoas estão ali naquela cerimônia tão linda. E você percebeu que os noivos ficam o tempo todo de costas para os convidados? É isso mesmo, que falta de educação. Nós nos arrumamos todos, nos preparamos para ir para aquela cerimônia e de repente 2 horas, que dura um casamento aproximadamente, os noivos passam todo aquele tempo ali de costa para os seus convidados. Mas isso quer nos dizer alguma coisa? Sim, eles estão de costas para a vida de solteiro, porque eles estão olhando agora para frente, para o futuro, para uma nova vida. E é isso aí, casamento é uma nova vida. Há muitos homens imaturos que às vezes trabalham a semana toda e no fim de semana que poderiam estar com a esposa, com os filhos, às vezes sempre criam alguma atividade, alguma coisa para fazer. Querido, você está casado. A sua vida de solteiro terminou naquele dia que você empenhou a sua honra em estar com a sua esposa e começar uma nova vida. É claro que você pode continuar suas atividades, já que você gosta de sair com seus amigos, é claro, mas você precisa de entender que agora você tem uma dona. É isso mesmo. E você, querida, tem um dono. Casamento é isso. Um pertence ao outro. Não é assim que nós colocamos na nossa aliança? A minha aliança não tem o meu nome. A minha aliança tem o nome do meu marido. A aliança do meu marido tem o meu nome. Eu pertenço a ele e ele pertence a mim.
Imaturidade. Meninas, mulheres casadas e que às vezes ficam uma semana sem conversar com o cônjuge porque estão chateadas com o marido, porque estão chateadas, às vezes estão brigadas com o marido, querem voltar para a casa da mãe. Nós não podemos, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. E talvez você fale, olha, mas você não conhece o meu marido, ele é tão imaturo, eu tenho que estar o tempo todo pontuando. Querida, você não é a mãe do seu marido, você é a esposa. Casar com a mãe é incesto. Não pode. Você é a esposa. Ajude o seu marido, porque essa é a missão da esposa, a auxiliadora, mas sem ultrapassar um limite. O limite que faz com que você não seja a esposa e passa a ser mãe do seu marido. Seu marido não pode lhe ver como uma mãe. Seu marido tem que te ver como uma esposa que ama, uma esposa que sabe falar com sabedoria. É por isso que Deus disponibiliza para todas nós mulheres sabedoria, e é o que nós precisamos. Imaturidade é um grande problema do casamento. Olha, Deus, com certeza, tem muito mais, né, para trabalhar na nossa vida e nós precisamos. Sabe, um dos problemas também do casamento é a falta de amor. Nós temos o amor que nos leva para o altar, mas não o amor que mantém o casamento. Nós vemos aí filmes e casamentos do ano, como o príncipe que casou agora há pouco tempo. Casamentos luxuosos, casamentos maravilhosos. Sim, eles têm amor, o amor que leva até o altar. Mas, queridos, esse amor não mantém um casamento. O amor que mantém um casamento é um amor sólido, é um amor que vence as dificuldades, é um amor que não é emoção. O amor que nos leva para o altar é aquele amor emoção, que a gente sente um friozinho na barriga, que a gente, quando o telefone toca, tem 10 pessoas ali querendo receber uma ligação e a gente logo fala, é ele. E de fato a gente pega o telefone, é a pessoa amada. É um sentimento, a gente está ligado àquela pessoa. Esse é o amor que leva para o altar. O amor que mantém o casamento é o amor sólido. E é interessante porque muitas pessoas dizem assim, eu não amo mais o meu cônjuge. Eu estou casado, mas eu não amo mais o meu cônjuge. O que é amar? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que amar é decisão. Eu achei bonita essa frase. Mas eu pensei, como eu posso me impor um sentimento? Porque sentimento vem, eu não posso impor um sentimento em mim. Eu vou decidir amar. É bonita a frase, mas eu sempre pensei que ela não era funcional. Como eu vou impor em mim esse sentimento de amar? Amar é decisão. Até que eu descobri que amar no hebraico significa dar. Se amar é dar, eu preciso de amar, eu quero amar, eu decido estar com aquela pessoa, então eu decido amar aquela pessoa, então eu vou ter atos bondosos, é dar. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amar é dar. Então, para você amar o seu cônjuge, você precisa ter atos bondosos. É isso mesmo, tem atos bondosos. Pega o chinelo para ele. Faz um cafezinho da manhã gostoso para o seu cônjuge. Por que não levar flores para sua esposa? Uma caixa de bombom, um bombom apenas. Tem atos bondosos. Vai para a cozinha, faça um almoço gostoso. Lava as vasilhas, lave as louças, arrume a cama. Tem atos bondosos para com seu cônjuge. Sabe, às vezes nós tratamos o nosso cônjuge com tanta brutalidade, com palavras tão duras. E eu costumo dizer o seguinte, trate o seu cônjuge como você trata um desconhecido. É isso mesmo, porque às vezes um desconhecido nós tratamos tão bem. Somos tão amáveis, tão dóceis, e com as pessoas próximas a nós, às vezes nós não agimos dessa forma. Então trate o seu cônjuge como se ele fosse um desconhecido, mas ame-o como se ele fosse uma pessoa muito íntima. E ele é. Nós precisamos de maturidade. Um dos problemas do casamento é a falta de perdão. Ah, meu Deus, como é problemático a falta de perdão.
Principalmente para nós mulheres, nós que guardamos as coisas, as situações que nos aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos atrás, numa riqueza de detalhes impressionante. Nós guardamos tudo aquilo no nosso coração. E por conta disso, muitas mulheres estão doentes emocionalmente. Querendo, a falta de perdão mata. A falta de perdão envelhece. A falta de perdão nos torna mulheres amargas. Mulher é dócil, mulher é meiga. E nós temos visto hoje uma categoria de mulheres amargas. Porque não conseguem perdoar, retêm sentimentos de tantos anos e ficam guardados, tudo ali no coração. Nós precisamos perdoar, querida. E talvez você pense, olha, pastora, ele nunca me pediu perdão. Perdoe por você. Se o seu cônjuge, se o seu marido nunca lhe pediu perdão, perdoe por você. Porque quem sofre é você. Quem está com a vida amarga, presa, é você. Perdoar é romper com o passado. Perdoar é você não ter aliança com o seu passado. Quer dizer que você vai esquecer? Seria muito fácil eu falar aqui que você vai esquecer. Mas eu não posso dizer isso. Porque nem sempre a gente esquece. Sabe por que não? Porque muitas coisas que nós vivemos no passado vai servir como material didático para o resto da nossa vida. É uma experiência. Experiência é caminho andado. Mas eu tenho certeza que algumas coisas assim Deus vai fazer apagar da sua memória. Perdoe, perdoe por você, perdoe aquele ato, perdoe aquela situação. Sabe, nós guardamos tantas coisas no nosso coração e com tanta riqueza de detalhes, nós vamos lembrando e vamos julgando aquilo, né, numa briga, numa situação, julgamos aquilo na cara da pessoa. Olha, geralmente os homens não têm problema em perdoar. Homem perdoa com muito mais facilidade. Sabe por quê? Porque homem não guarda essas coisas. É claro que tem suas exceções, mas são pouquíssimas exceções. Somos nós mulheres que guardamos. E é por isso que o número de mulher com câncer, mulher com problemas cardíacos, mulher com tantos problemas de saúde física, saúde emocional, infelizmente doenças emocionais estão aí e a falta de perdão tem causado tudo isto. Deus quer e precisa, né? Deus quer nos ajudar e precisamos abrir o nosso coração para perdoar. Um dos problemas do casamento também são as paredes emocionais que nós criamos dentro da nossa casa. Paredes invisíveis, mas poderosas, que destroem um casamento. Iras, mágoas, ressentimentos. Casais que ficam dias, semanas, às vezes até meses sem se tocar. Um fala A, o outro entende Z. Paredes invisíveis, mas poderosas. E é interessante porque nós vivemos hoje a era da tecnologia, temos aparelhos moderníssimos que nos conecta com o mundo todo. Em fração de segundos nós podemos nos comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Mas infelizmente, às vezes dentro da nossa casa nós estamos separados por conta destas paredes emocionais, e isso não faz bem. Há muitos casais que vivem de fachada. Há muitos casais que não são felizes mais. Não vivem uma vida de casado dentro de casa. Mas às vezes no convívio social, este mesmo casal dá as mãos um ao outro, às vezes troca um beijinho. Querido, isso é hipocrisia. O problema é que nós podemos acostumar com uma vida falsa, uma vida hipócrita e achamos que está tudo bem. E não está. Deus quer que nós tenhamos um casamento feliz. Uma outra dica para você ter um casamento feliz é a discrição. A indiscrição é um problema muito sério no casamento. Indiscrição. A Bíblia nos diz, em Êxodo, que havia uma lei no Egito que todos os meninos judeus, os homens, deveriam ser mortos no nascimento. E há uma razão para isso. Os magos de Faraó disseram que nasceria o Salvador dos judeus, claro, entre o povo judeu. Então, o Faraó tratou de livrar-se deste libertador de Israel. A Bíblia diz que nasceu um menino, Moisés. E os pais de Moisés o esconderam por 3 meses. Moisés ficou escondido por 3 meses. Eu costumo dizer que se Moisés fosse uma criança brasileira, ele teria sido descoberto. Porque os nossos meninos já nascem sabendo que quem não chora não mama. Mas Moisés ficou oculto, escondido. 3 meses depois, não tinha como os pais de Moisés manterem o menino
escondido, eles colocaram o menino num cesto, colocaram no rio Nilo e entregaram aos cuidados do Deus eterno. A Bíblia diz que a filha de Faraó, quando viu o cesto, a Bíblia diz em Êxodo que a filha de Faraó viu o bebê chorar. Queridos, criança a gente não vê chorar, criança a gente ouve chorar. Mas a Bíblia diz que a filha de Faraó viu o bebê chorar. Isso é muito interessante. Ela viu o bebê chorar e disse, esse é um menino hebreu. Por que ela viu e não ouviu o bebê chorar? É porque os pais de Moisés o ensinaram a chorar o choro contido, o choro para dentro. Ele chorou assim, olha, o choro para dentro, o choro da discrição. Quantos casais hoje têm chorado o choro da indiscrição? Falamos coisas íntimas para as pessoas que não são íntimas. Tornamos público alguma coisa que era particular, era reservado para a nossa família. Quantas mulheres, no ápice de não aguentar mais daquela situação, às vezes elas comentam com um estranho situações dentro de casa, problemas que elas estão enfrentando. E eu já vi pessoas comentando isso no ônibus, num tom tão alto que todas as pessoas ali daquele ônibus estavam ouvindo. Isto é indiscrição. Querido, o seu casamento, a sua família tem inimigos. Às vezes esses inimigos, eles vêm disfarçados de amigos. Eles querem ver apenas a fraqueza da sua família. Eles não querem e nem podem ajudar. Eles querem ver a fraqueza do seu casamento, a fraqueza da criação dos seus filhos. Inimigos do casamento. E nós precisamos ter discrição. A Bíblia nos diz, quando José do Egito foi se revelar aos seus irmãos, a Bíblia nos diz que tinha ali os empregados e José mandou que todos saíssem. Todos saíssem. Por quê? Eles todos saíram, fechou-se as portas, porque José ia se revelar aos seus irmãos e havia coisas, havia palavras, colocações, pontuações que talvez José e os seus irmãos fariam e que estranhos não poderiam participar. Existem problemas na nossa família que estranhos não têm de participar. Precisamos fechar janelas, fechar as cortinas, ter mais discrição. Sabe, Deus coloca pessoas boas no nosso caminho. Eu tenho certeza que Deus tem feito isso com você. Colocado líderes, pessoas boas que podem te ajudar. Mas os seus problemas não devem, espalhar, ser contado para todo mundo. Hoje nós temos aí as redes sociais, onde as pessoas colocam tudo que elas estão sentindo. Queimei o arroz, briguei com meu marido, briguei com meus filhos, roupa suja sendo lavada, em redes sociais, para que milhões de pessoas vejam. Querido, roupa suja a gente lava em casa, diziam os antigos, e eles estão certíssimos. Nós estamos expondo a nossa vida, expondo a nossa família, expondo o nosso casamento. Nem tudo é público, nem tudo deve ser dito, nem tudo deve ser comentado, nem tudo deve ser falado. Discrição a falta de discrição é um dos problemas da família. Precisamos entender que há poder nas nossas palavras. Palavras de bênção nos eleva. Palavras positivas, palavras de Deus nos eleva. Assim como palavras negativas nos puxam para baixo. Cuidado com o que você fala. Talvez você tenha dito palavras tão duras, palavras tão negativas, palavras de destruição. Vigie o que sai dos seus lábios. Esse é um assunto que a gente sempre tem que lembrar. Há poder nas nossas palavras. Sabe por que há poder nas nossas palavras? Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Deus eterno. Quando Deus fez todas as coisas, Ele fez com a palavra dos seus lábios. E nós fomos criados à imagem de Deus. Tudo reflete a glória de Deus. Mas o homem, o ser humano, tem a glória de Deus. Há poder nas nossas palavras. Então olha o que você tem falado com relação ao seu casamento, com relação ao seu cônjuge, com relação à sua vida. Nós precisamos dizer palavras que nos elevam, palavras que nos colocam para cima. Sabe, nós precisamos aprender. Há uma cultura, na cultura judaica,
Na cultura judaica, os judeus, quando terminam uma oração, eles dão 3 passos para trás. E é muito interessante isso, 3 passos para trás. Está nos ensinando que para se ter um casamento feliz, a gente tem que ceder. Algumas pessoas dizem assim, é 8 ou 80. E não percebe que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades de se fazer qualquer coisa. Ceder, isto, abra mão. Se você já percebeu que em casa, quando às vezes há uma discussão, e família é assim, tá tudo bem, às vezes até um silêncio é motivo de briga. Qualquer coisinha, às vezes, pode gerar uma briga, às vezes a Terceira Guerra Mundial, de tanta dificuldade, tanta briga. Você já percebeu, numa casa, numa família, uma pessoa deseja, às vezes, comer no domingo uma carne vermelha e a outra deseja comer um peixe, a carne branca. Você já percebeu como por causa de vontades diferentes, pode gerar um conflito e uma briga muito grande? Não, eu quero carne vermelha, não, eu quero carne de peixe, eu quero vermelho, eu quero carne de peixe, enfim, carne branca. Pode ter uma briga muito grande por causa disso. E depois de meia hora, tá todo mundo nervoso, estressado, aquele que queria carne vermelha diz assim, não, então tá, vamos comer carne de peixe. E a pessoa que queria carne de peixe diz, não, vamos comer a carne vermelha. Meu Deus! Mas tem 30 minutos que vocês estão brigando, porque um quer comer carne vermelha, o outro quer comer carne branca, e agora, de repente, porque um cedeu, o outro também vai ceder? É isso mesmo. Se você ceder, com certeza o seu cônjuge vai ceder. Eu fiz essa aliança com meu marido. Eu disse para ele que eu cederia, e ele disse para mim que ele também cederia. O casamento fica melhor, com toda certeza. Quem está certo numa discussão? Quem está certo numa discussão? Os dois têm pensamentos certos, os dois, às vezes, têm pensamentos errados. Então, o que é o casamento? 2 pessoas imperfeitas que resolvem se unir debaixo da graça e da bênção de Deus. Querido, Deus tem muito mais para você no seu casamento. E nós precisamos de aprender a ter um casamento feliz. Eu quero dar algumas dicas para você ter um casamento feliz. Nos meus próximos vídeos, nas próximas palestras, eu estarei dando 4 dicas para que você tenha um casamento feliz. Para que você seja bem-sucedido nesta área tão importante da sua vida. E eu quero terminar dizendo, é inadmissível que nós, que servimos o Deus, Criador do casamento, tenhamos um casamento infeliz. Você não pode aceitar. Assim como nós, que vamos à igreja, que frequentamos uma igreja, não admitimos em hipótese alguma ir para o inferno. Será que você admite ir para o inferno? Ah, mas eu tentei, não deu. Claro que não, nós não vamos admitir isso, porque nós entendemos que Deus criou o céu. Se entendemos que Deus é o Criador do céu, Ele também é o Criador do casamento. Nós não podemos aceitar ter um casamento infeliz. Vamos orar. Eu quero orar por você, para que você desfrute do seu casamento. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça e que você esforce para ter um casamento feliz. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor é o Deus do casamento. E o Senhor tem as diretrizes para um casamento feliz. E eu estou abençoando cada pessoa que me assiste neste momento. Eu oro para que a bênção do Senhor entre dentro desta casa. E que a alegria e a felicidade que Adão e Eva desfrutaram no casamento esteja dentro deste lar, esteja sobre este casal. Senhor, este casal foi abençoado. E a bênção do Senhor é maior que os problemas e que as dificuldades. Uma vez que o Senhor nos abençoou, nós somos abençoados. E eu te agradeço. Amém e amém. Que o Eterno te abençoe. Até uma próxima vez.